Saudações, jovens cientistas. Espero que estejam todos bem. Vamos continuar agora o nosso curso de Fundamentos da Química Analítica com a nossa segunda aula. Vamos continuar apresentando alguns conceitos fundamentais que são extremamente importantes para o desenvolvimento do nosso curso. Iremos falar sobre o átomo e suas subpartículas, o conceito de elemento químico, tabela periódica dos elementos e massa atômica e molecular. Conceito sobre estrutura atômica. O átomo é a menor porção da matéria com características bem definidas e que se combinam para formar as substâncias, que nós falamos sobre elas anteriormente. É formado por partículas ainda menores, as subpartículas atômicas, que nós conhecemos como os prótons, os elétrons e os nêutrons. Assim, pessoal, o átomo que nós conhecemos, ele é dividido em duas regiões. Uma região central, que nós conhecemos como núcleo atômico, e uma região que ocupa um volume muito maior do átomo, que nós chamamos de nuvem eletrônica. No núcleo atômico, nós possuímos duas subpartículas que têm uma grande relevância para a nossa compreensão, que são os prótons, que possuem carga positiva, e os nêutrons, que não possuem carga. Na nuvem eletrônica, nós temos os nossos elétrons de carga negativa e que estão distribuídos na nuvem eletrônica em níveis e subníveis de energia. Então, para termos uma ideia, o núcleo do átomo ele ocupa uma parte muito pequena do nosso átomo. Ele ocupa um tamanho de aproximadamente 10 a menos 4 angstrom. Para quem não recorda, o angstrom ele corresponde a 1 vezes 10 a menos 10 metros. Então, o núcleo atômico ele tem aproximadamente 1 vezes 10 a menos 14 metros. Então, ele é muito pequeno, enquanto o volume do átomo, o tamanho do átomo, né, o diâmetro do átomo, ele vai variar entre 1 vezes 10 a menos 10, um angstrom, a 5 vezes 10 a menos 10, ou 5 angstrom. Os prótons e nêutrons estão localizados no núcleo do átomo, que é pequeno, como a gente enfatizou, e é onde possui a massa do átomo. Então, a maior parte da massa do átomo, não é, de fato, o que nós utilizamos como massa atômica, está presente no núcleo do átomo. Os elétrons, que estão localizados na nuvem eletrônica, são responsáveis pela região de maior volume do átomo, não é? Que vai dar o tamanho do meu átomo em si. Então, a massa do meu átomo ela se concentra no núcleo, né? Um núcleo muito pequeno e denso, e o volume do átomo ele vai estar de acordo com a sua nuvem eletrônica. Pode haver um número variável de nêutrons para o mesmo número de prótons, falando de um único tipo de átomo, certo? Então, isso vai gerar o que a gente conhece como isótopos, que são átomos com o mesmo número de prótons, mas diferentes números de nêutrons. Assim, nós temos alguns conceitos importantes para a gente. O número atômico, que a gente conhece como Z, que corresponde ao número de prótons. Então, Z é igual a P.
P é o que? É o número de prótons. E o número de massa, que a gente chama de A maiúsculo, é o número total de prótons e nêutrons. Né? Ele é dado pela soma de prótons e nêutrons presentes no núcleo atômico. Então, eu posso escrever tanto dessa forma, A igual a P, número de prótons, mais N, número de nêutrons, como posso escrever também que A é igual a Z mais N, porque Z é o número de prótons, certo? Então, por convenção, a gente pode representar um elemento qualquer da seguinte forma: X como sendo o símbolo desse elemento, certo? E Z representado, subscrito à minha esquerda, o número de prótons, e o A é sobrescrito à minha esquerda também, como sendo o número de massa. Aqui foi colocado dessa forma por conta da formatação do texto no Office, né? No caso aqui no PowerPoint. Mas nos livros você vê geralmente dessa maneira, porque aqui fica a carga do átomo, certo? Então, se ele for um íon, que nós vamos tratar logo mais, a carga dele aparece aqui, e aqui é o índice, ou seja, a quantidade de vezes que aquele meu elemento se repete em uma determinada fórmula. Por exemplo, como a gente já viu aqui, água, 2 hidrogênios, H2 e 1 oxigênio. Não aparece nada aqui, então significa que tem apenas um único oxigênio. Então esse 2 é o índice, o número de vezes que esse elemento, no caso o hidrogênio, ele se repete. Como a gente falou no slide anterior, isótopos têm o mesmo número de prótons, ou seja, ele tem o mesmo valor de Z, porém número de massas diferentes. Por que ele tem número de massas diferentes? Porque o número de nêutrons vai modificar-se. A gente vai observar no exemplo a seguir. Então, os átomos com o mesmo número de prótons compreendem um mesmo elemento químico. Todos os elementos químicos, eles estão organizados na nossa tabela periódica dos elementos, né? Então, todos os átomos que existem, eles estão na tabela periódica, certo? Então, a gente conhece a tabela periódica lá do ensino médio, ele é organizado em colunas, não é? Cada coluna eu tenho uma família, são 18 famílias ao total, família 1, família 2, né? Família 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, né? Que são as famílias dos elementos representativos, e a 18, que são a família dos gases nobres. Ok? A gente vai utilizar bastante a tabela periódica por conta das suas informações. Então, ela traz 3 informações muito importantes. Qualquer tabela vai trazer, no mínimo, 3 informações. Que é o símbolo do elemento químico. Então, por exemplo, aqui, o hidrogênio, qual o símbolo dele? H. O lítio, qual o símbolo dele? O Li. O sódio, qual o símbolo dele? O Na. E assim por diante. Vai trazer também a informação do número atômico. E nessa tabela ela aparece em cima, ó. Então, é o número atômico, que é o número de prótons daquele determinado elemento. Então, observe que são valores unitários, ó. O hidrogênio 1, o hélio 2, o lítio 3, o berílio 4, o boro 5, o carbono 6, o nitrogênio 7, o oxigênio 8, o flúor 9, o neônio 10 e assim por diante. Então, esse é o número atômico, é o meu Z, tá certo? E a massa atômica também vai ser muito útil para a gente. Ela, nessa tabela aqui, que a gente utiliza, ela aparece
abaixo do símbolo do elemento. Então, a massa atômica do hidrogênio é 1,01, a massa atômica do hélio é 4,00, do lítio 6,94, do berílio 9,01 e assim por diante. Então, é dessa forma. Então, a tabela periódica, como vocês já reconhecem, ela é formada por colunas que são as suas famílias e por linhas. Cada linha representa um período, né? Então, vai estar de acordo com a distribuição eletrônica desses elementos. Mais tarde, a gente vai falar sobre essa distribuição eletrônica. Voltando aqui à ideia do meu isótopo, então trazemos aqui o exemplo mais clássico de isótopos, que são os isótopos de hidrogênio. Lembra lá da minha concepção, não é? Então, o Z fica subscrito à esquerda, é o número de prótons, e a massa atômica, fica sobrescrito à esquerda também. Então, observe aqui, eu tenho 3 átomos de hidrogênio, certo? Então, como é que eu sei que todos esses são átomos de hidrogênio? Porque eles apresentam o mesmo número atômico, ou seja, o mesmo número de prótons. Aqui na tabelinha, a gente consegue observar, certo? Então, os 3 apresentam o mesmo número de prótons. Então, o número de prótons é o que vai diferenciar um átomo de outro, né? No caso, um elemento químico de outro. Porque esses aqui são o mesmo elemento químico, mas são átomos diferentes. Por que eles são o mesmo elemento químico e átomos diferentes? Porque eles possuem o mesmo número de prótons, mas possuem massas distintas. Esse primeiro hidrogênio aqui é o hidrogênio mais comum que existe no universo, né? Tem a maior abundância, que é o hidrogênio comum, o hidrogênio que possui apenas um próton e 0 nêutrons, não é? Por que ele possui 0 nêutrons? Porque, como a gente viu no slide anterior, a massa, que é o que fica aqui em cima, ela é igual ao quê? Ao número de prótons mais o número de nêutrons. Sendo que o número de prótons já é esse meu valor que está aqui embaixo, o Z. Então, a massa do hidrogênio vai ser 1 mais 0. Ou seja, a massa dele, esse valor que tem aqui em cima, é igual a 1. Certo? Então, esse nosso segundo átomo de hidrogênio, ele possui uma massa diferente dessa, não é? Então, a massa dele é igual a 2. Então, significa que ele vai ter um próton mais um nêutron. Então, a massa dele vai ser o quê? Um próton, esse próton eu já observo aqui, mais o nêutron, que eu observo por essa massa maior, né? Então, eu tenho um próton e um nêutron. A minha massa aqui vai ser igual a 2. Então, eu tenho um nêutron aqui, e coincide com a minha tabela. O meu segundo átomo de hidrogênio aqui, ele possui um nêutron. Logo, a minha massa vai ser igual a 2. Um próton mais um nêutron, massa igual a 2. Perceba que nós não estamos falando de elétrons, nós estamos falando apenas do núcleo do átomo, certo? Então, para essa questão de número atômico, que é o número de prótons, e a massa atômica, o elétron ele não é levado em consideração por conta da sua massa muito menor do que a massa do próton e a massa do nêutron. O terceiro hidrogênio aqui, nós temos uma massa igual a 3, não é? Isso significa que eu tenho
2 nêutrons. Por que eu tenho 2 nêutrons? Porque o meu número atômico, o meu próton, é o mesmo elemento químico, todos os 3 hidrogênios. Então vai ser 1 mais 2, eu vou ter a minha massa igual a 6, certo? Então significa que eu tenho 2 nêutrons. Qual a implicação desse aumento do número de nêutrons? Então, a implicação do aumento do número de nêutrons vai me dar a instabilidade. Então, as radiações dos elementos radioativos, elas vêm dessa instabilidade nuclear por conta do aumento do número de nêutrons. Vamos ver outro exemplo aqui. No caso, o urânio, não é? Então, urânio, eu tenho 3 isótopos de urânio. Urânio, o número atômico dele é 92, e eu tenho 3 tipos de urânio, que são os seus isótopos. Mesmo número de prótons e diferente número de massa. Logo, são o mesmo elemento químico. Então, tem o urânio 234, o urânio 235 e o urânio 238. Todos têm o mesmo número de prótons, né? Que é o Z igual a 92, mas tem diferente número de massas. Essas massas diferentes vão ser de acordo com o número de nêutrons, né? Então, o número de nêutrons do átomo de urânio 234, ele vai ser igual a 142. Então, é o número de nêutrons dele. Como é que eu sei que é esse valor? Eu sei que a massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Então, para saber o número de nêutrons, basta fazer o quê? Subtrair da massa o número de prótons, certo? Então, o número de nêutrons vai ser igual a massa menos o número de prótons. É só passar o número de prótons, o P, para o primeiro membro da equação. Então, eu vou ficar A menos P igual a N. Então, a massa de 234 menos 92 vai me dar 142. Da mesma forma, os outros 2 tipos de átomos de urânio, o 235 e o 238, certo? Então, eles são o mesmo elemento químico, mas têm massas diferentes por conta do seu diferente número de nêutrons. E por que entender que existem isótopos é importante? Porque as massas dos átomos que existem na tabela periódica, elas são massas atômicas médias, porque elas vão ter que levar em consideração a abundância isotópica de todos os isótopos de cada elemento químico, né? Os átomos que compõem cada elemento químico. Desta forma, a massa atômica é também conhecida como massa atômica média relativa, certo? A gente chama só de massa atômica média ou massa atômica, porque já é implícito que os isótopos eles estão sendo levados em consideração. Então, as massas atômicas médias estão presentes na tabela periódica. Todas as massas que nós utilizamos na tabela periódica são massas atômicas médias. Compreende a massa média dos isótopos e suas respectivas abundâncias relativas, como eu falei. Então, o carbono natural é composto na natureza de 98,892% de carbono 12. Isso daqui é a abundância dele. É a abundância desse isótopo de carbono, que é o carbono 12, que é o mais abundante na natureza, e 1,107% de carbono 13,
que é a abundância deste outro carbono aqui. Então, a massa que aparece na tabela periódica, ela leva em consideração estes isótopos do carbono. Então, a massa que temos lá é uma massa média ponderada pelas abundâncias. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu preciso conhecer a massa de cada isótopo, tá certo? Então, aqui no caso, eu tenho a massa do meu isótopo 12 e a massa do meu isótopo 13. E as abundâncias eu não vou trabalhar com elas na forma de porcentagem, eu vou transformá-las para números decimais. Então é só dividir 98,892 por 100 e eu vou ter 0,9893, né? Aproximadamente. E da mesma forma para o carbono 13, a abundância dele eu vou dividir por 100, vai me dar 0,0107, que vai dar a massa que eu tenho lá na minha tabela periódica. Esse U aqui, antigamente era chamado de UMA, mas tem o mesmo significado até hoje, que é a unidade de massa atômica. De fato, a unidade de massa atômica ela não é muito utilizada. Veremos por quê.